Na verdade, eu comecei a trabalhar mais tarde, porque eu ainda fui pra lá, só que eu voltei em casa ainda. Por quê? Porque quando eu cheguei, assim, porque eu tinha esquecido, acho que eu tinha esquecido minha gravata, eu me lembro que eu voltei pra pegar alguma coisa. E nisso era, acho que eu comecei a trabalhar mesmo, era 1h30 da manhã. A hora que eu entrei de vez. Entrei assim, não... E já tava tendo o show dos caras? Tava tendo a da primeira banda, antes de ser a Gurizada Fandangueira. Tá. Que eu me lembro assim que eu cheguei, quando eu cheguei lá, já tava uma banda tocando. Já tinha uma banda tocando. Aí depois, acho que chega a ser até curioso essa história, cara. Porque quando essa banda tava tocando, eu me lembro de ter conversado com o Kiko na... Teve até um depoimento meu falando sobre isso depois. Kiko é um dos donos. Um dos proprietários, que eu cheguei e comentei assim, Kiko, se der algum problema aqui, cara, como é que a gente vai fazer pra resolver? Mas só que no meu pensamento foi em questão de briga. Porque realmente não tinha como se mexer lá dentro. Era impossível se mexer lá dentro. Uma briga, não tinha nem como seria um problema. separarem. Seria um problema. Entendi. Problema muito grande por conta disso. Então eu me preocupei nessa questão. E também o calor lá dentro estava insuportável. Tipo, lá tinha ventilação, tinha tudo, mas estava insuportável. Não tava dando conta. Entendeu? Então eu me preocupei nessa questão. E daí, tipo, eu percebi que ele não... O que ele falou quando você falou isso? Ficou meio que na dele. Não deu muita atenção, tipo... como se estivesse tranquilo, era uma festa, certo? E nisso eu voltei. Voltei pra parte VIP. Saí de lá, voltei pra cá. Aí nisso eu tô conversando com uma colega minha de trabalho. Ela me convidando pro aniversário da filha dela no próximo final de semana. Até então tudo bem. E nisso ela sai daqui e vai pra portaria. Tanto que ela é uma das primeiras pessoas a morrer. Logo depois que ela conversou comigo, ela veio pra cá. Veio pra portaria. E ela foi uma das primeiras, que ela foi pisoteada. E nisso eu continuei aqui na parte VIP. Quando eu tava aqui na parte VIP... Daí encerrou o show dessa banda. Que eu acho que não lembro o nome dessa banda, será Sai Pimenta, alguma coisa assim. Aí ele tocou o DJ um pouquinho, até a Gurizada Fandangueira ser organizada, e nisso eles entraram no palco. A Gurizada Fandangueira era uma banda famosa na região ou não? Na cidade de Santa Maria, sim. Eles tinham, tipo assim... Tinha o público deles. Eles tinham um público lá feito na cidade. Aí nisso, quando a banda entrou, logo que eles entraram pra fazer o show deles, eles já entraram já com parte pirotécnica no show, que foi o quê? Na parte do palco tinha 2 cortinas, que era pra fazer a abertura. Pra fazer a abertura, da apresentação da banda. Então eles colocaram um Sputnik aqui no lado direito e outro no lado esquerdo. O que é Sputnik? É tipo assim que tu acende e faz uma... Vai ficar no chão? Fica no chão. Ele faz tipo, daí eles amarraram, inclusive na frente do palco ele também tem uma barrinha de ferro. E se você olhar bem no vídeo, você vê que tem essas barras de ferro lá dentro. Entendi. Aí ele amarrou, o Luciano se amarrou ali aquilo dali, e eu fiquei atento nessa questão. Daí quando eu olhei aquilo dali, foi nesse momento que foi onde que eu peguei a primeira vez o extintor. Por quê? Porque eu percebi o que tava... Se der merda, eu tô com o extintor na mão. Eu tô com o extintor aqui, só que o problema é que aquele extintor ali que tava ali, ele tinha sido utilizado 2 dias antes numa brincadeira, numa festa que teve lá dentro. Putz, os caras esvaziaram o tipo, numa brincadeira. Uma brincadeira. E não teve uma substituição? Não teve essa substituição. Aí o que aconteceu? Esse Sputnik perto ele acendeu e eu via que ele subia aquela faísca. Na hora que eu vi subir aquela faísca... Alto subiu? Subiu alto. Só que não a ponto de atingir o teto. Mas correndo o risco de pegar fogo na cortina. Você estava preocupado mais com a cortina Sim, nessa hora. Daí eu falei assim, não, mas graças a Deus não aconteceu nada, então tá tranquilo. E nisso eu voltei, continuei ali. Daí botei o extintor de volta no local. Não, a cortina já estava aberta no momento que eles acenderam. Foi na hora que eles entraram. Na hora que eles entraram para fazer o show, eles já acenderam esses fogos. Aí beleza, daí eu botei o extintor no local de novo, tranquilo. Não imaginava que eles iam colocar... Tem a... Ali é a maquete dela. Tá colocando pro pessoal aí também? A entrada, como você disse... As barras de ferros lá, como eu falei, ó, que faz toda a divisão. O palco é onde aqui? O palco ele ficava aqui, ó. Aqui era o palco. Tá. Ali o banheiro do fundo, o banheiro da frente. E aquele quadriculado, o que é? Ali era outra pista VIP, a parte de trás. Tá. Ali é onde que ficava mais o pessoal, assim, em questão de aniversário, alguma reserva, alguma coisa. Entendi. Tá. E aí você volta, não pegou fogo na cortina, você ficou tranquilo. E eu fiquei tranquilo e voltei para aquela parte ali, que é a parte da VIP de cá. VIP, e fiquei olhando. Só que assim, ó, a banda naquela noite, eu não sei o que tava acontecendo, que eles estavam tocando um som muito, tipo, não tava legal o som deles. Isso daí foi uma coisa que chamou muita atenção. Então até eu fiquei assim, tipo, eu tava mais atento na banda, no que a banda tava fazendo, do que na própria festa. Até porque não tinha como ter um controle nessa noite.
Aí eu me lembro que na época tava perto do carnaval, tinha uma música que tava estourando, que era a do Naldo na época. E nisso eu comecei a notar uma movimentação, que ele tava colocando o vocalista tava colocando essa luva. E na época tinha aquela música que eles cantavam que era embaixo e em cima. E daí numa hora que ele fala assim, embaixo e em cima, ele acende. No que ele acende, no que ele levanta de novo. Era baixo o teto em relação ao palco? Porque foi como eu tinha falado, foi assim, ó, como eu expliquei. Quando eles botaram o mesmo artefato no chão, já quase pegou. Ele já quase pegou. Quando ele levanta Então quando ele levanta a mão, potencializou. É. Entendeu? Só que ninguém imaginava que no teto tinha um colchão, cara. O quê? No teto era um colchão. Era esponja de... Espuma de colchão hospitalar. Putz. Totalmente... que é inflamável. Claro. Entendeu? Existe uma coisa de acústica que é anti-chama, todas essas coisas, mas só que ali foi colocado, tipo... que não era. Um inflamável. Mais fácil, na verdade, vamos dizer, né? Mais barato, né? É. Aí foi isso que aconteceu. Daí na hora que ele levantou a mão, potencializou, entendeu? Aí só que no momento eu não percebi. E nem ele tinha percebido. Quem percebeu foi outra pessoa que percebeu. Só que nisso, na hora que ele viu não mesmo o que aconteceu... Tipo assim, aqui na hora foi muito pequeno. Era muito pequeno, não tinha como ver. Tá. Aí na hora que ele percebeu foi onde que ele fez o sinal assim. Que ele virou e fez o sinal e foi onde que eu vi. Daí na hora que eu vi, o que que eu fiz? Eu pulei da área VIP, alcancei o extintor pra ele. Ainda alcanço o extintor, na hora que eu alcanço ele pega assim, ele levanta, no que ele levanta eu pulo pra dentro do palco. Daí eu pego o extintor, tento, não consigo. Mas até aí o público percebeu, tem gritaria, não, o pessoal nada. ficou olhando. Engraçado de tudo que o pessoal ainda ficou olhando. Sei. Daí o pessoal só foi se dar por conta do que realmente estava acontecendo, vai na hora que eu pulo. Inclusive tem um vídeo que se analisar bem, se conseguir aumentar bem o áudio, vai escutar assim ainda onde que eu grito. Vai, sai. A gente acha esse vídeo, será? Tem no YouTube, tem bastante no YouTube Como esse que a gente vídeo. procura aí pra ele... É Momento de Incêndio na Boate Kiss. Tá. Então assim, ó, é o único momento que eu me lembro que eu faço, sai. Você no celular e coloca aqui. Aí nesse momento, o que que eu fiz pra sair? Eu não vi, assim, ó, muitas perguntas que muita gente me faz, como é que a banda saiu? Tinha uma porta na parte de trás do palco? Olha lá, não tinha. Não tem, pelo que a gente tá vendo, não tem. Não tinha, porque a parte de trás da Boate Kiss eram prédios. Então não tem como ter uma saída, uma fuga, um labirinto, entendeu? Pelo fundo. Porque eu falo assim, a questão da Boate Kiss rolou muito boato, muitas mentiras em cima, entendeu? Então isso daí tudo foi investigado, entendeu? Essa questão. Porque eles não tinham como ter uma saída assim que facilitou. O que na verdade aconteceu? Na hora que começou o fogo, como a gente foi um dos primeiros a perceber da situação, da gravidade do que estava acontecendo, então isso facilitou com que a gente saísse primeiro do local. É isso daqui, ó. Deixa eu colocar o microfone aqui. E aqui, né? Lembra? Foi, vamos embora. Vai. Sai ou vai? Vai. Foi esse a minha preocupação no momento. E daí quando eu vi que não tinha o que fazer, o que eu fiz? Eu entrei no meio comecei a entrar no meio da galera. Assim, ó, a sensação de sair da Boate Kiss é a mesma coisa que, assim, ó, não sei se alguém já passou por uma experiência de estar se afogando, que na hora do desespero tu vai se agarrar na primeira pessoa que tu vê pela frente pra tentar sair do local. Então foi isso que aconteceu. Então tu viu o desespero total quando a gente chegou. Eu me lembro que quando eu consegui chegar perto da porta, a única coisa que eu fiz foi... Mas que caminho você fez daqui, ó? Você saiu lá perto do palco e foi por onde? Eu saí foi por... Porque assim, aqui nessa maquete ela tá um pouco errada. E aqui, ó? Porque essa maquete ela já é um pouco eu acho que ainda na reforma antiga. Tá. Você sai aqui do palco então, ó. E aí... Eu saio do palco, por exemplo aqui, essa barra aqui já era aberta, certo? Ah, tá. Já era uma parte aberta. Dava pra sair. Já foi uma nova reforma que fizeram. Entendi. Então eu saí por aqui e fui vindo por esse corredor direto até aqui a porta de saída. Só que quando eu cheguei nessa parte do caminho, eu já encontrei dificuldade. Porque já encontrei dificuldade porque já tinha, por conta dessa barra de ferro. Sei. Então eu consegui sair dali tipo meio que escalando. Entendi. Meio que escalei, praticamente escalei. E assim, muitas pessoas saíram dali dessa forma. Só que assim, ó, daí quando eu consegui sair pro lado de fora, que eu olhei pra trás, assim, eu percebi o que tava acontecendo, foi a hora que eu comecei a voltar e começar a puxar as primeiras pessoas. Então aquelas pessoas que a gente tava vendo ali, a gente ia tirando com toda a força puxando que conseguia. Dessa entrada, porque ali a galera tava tipo assim, a galera ficou prensada. Prensada assim, um do lado do outro prensado, entendeu? Cara, então esses que estavam prensados ali, não deixavam os que estavam atrás sair.
Então eu acredito, porque como o fogo começou lá atrás, então até a fumaça chegar, tomar conta da casa, aonde ainda tinha luz, que era no caso dos banheiros, foram os locais onde que as pessoas procuraram para achando talvez que era a saída. Por que as pessoas foram pro banheiro? Tem uma história que tinha uma mulher falando... Você ouviu essa história? Pronto. Tinha uma mulher... É lenda isso. Assim, Você ouviu essa história? eu... Tinha uma mulher indicando a saída pro banheiro, depois falaram que é espírito, que não sei o quê. Qual que é a história? Eu acompanhei inclusive até um pessoal que teve aqui no seu... Aqui no, que foi do Caça Fantasma do Brasil, eles comentaram sobre esse assunto. Assim... Isso é boato, isso não é verdade, porque existia uma moça de vermelho assim, e ela é uma vítima. Ela estava com 5 amigas dentro da Boate Kiss, inclusive eu conversei com ela lá dentro, conheci essa moça lá dentro. Então, só que assim, ó, uma pessoa jogou esse boato na internet, falou e gerou uma polêmica. Entendi. Porque as pessoas, querendo ou não, gostam dessas coisas, tipo de... Tem as pessoas que acabam sendo curiosas em cima disso, claro. Tá entendendo? Mas não rolou nada disso não. Mas entendeu? Por que tanta gente morreu no banheiro? Por que pareceu que lá tinha uma saída? Porque assim, ó, o banheiro, o que aconteceu? Na hora que começou a tragédia, tipo assim, na hora que começou mesmo o incêndio lá, já tinha pessoas lá dentro. Então o que acontecia? Na hora do desespero, entendeu? Foi como eu expliquei, na porta tinha muita gente prensada, então não tinha como tu sair. Então talvez, eu acho que no desespero foi o único lugar que eles viram com luz. Só que quem tava lá dentro não conseguia sair porque já tinha gente entrando. Entendi. Então já foi virando outro... Amontoado. E aqueles que iam inalando aquela fumaça já iam caindo. Entendeu? Porque era uma fumaça muito tóxica. A cianeto é um veneno. Era cianeto? Era o gás cianeto. Foi o gás cianeto. Tanto que, eu não sei se foi porque eu tava em estado de choque, eu não sei o que foi, que 2 dias depois eu fiquei hospitalizado. Eu fiquei 30 dias em coma. Cheguei a ser até entubado por conta disso. Então, assim, o incêndio tomou a casa inteira? Ou ela chegou... O incêndio mesmo, ele não chegou a queimar a casa inteira. Ele foi mais só nessa parte da pista daqui, mas a destruição que ele fez foi... Mas a maior parte das vítimas morreu pela fumaça, inalando a fumaça, queimada? Foi pisoteado e intoxicado. Putz. Tipo assim, os que ficaram queimados mesmo, eles sobreviveram. São sobreviventes. O problema a maioria foi a fumaça, porque foi um lugar fechado. Tanto que teve pessoas que saíram de lá bem, caminhando, daqui a pouco caíam do nada. Porque por causa que na hora que o veneno começava a agir nela, ela perdia a consciência e caía. Morreu fora de lá? Morreu fora de lá.